Meio-dia mais 31 minutos. Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024 e até 1h27 da tarde. Eu, Vanessa Oliveira e meu parceiro André Santos fazemos companhia para você, sintonizado aqui na FM 95.9 no coração do Vale. Seja muito bem-vindo ao programa Abre Aspas. Este espaço de entrevistas, notícias, prestação de serviço e, claro, a sua participação. E você pode nos acompanhar de diversas maneiras, sintonizando aí no seu radinho de casa, do carro ou até do celular, a FM 95.9. Ou ainda pode nos ouvir pela internet. Acesse Canção Nova SJC e por lá você consegue acompanhar toda a nossa programação. Outra opção, baixe o nosso aplicativo Rádio Canção Nova e lá procure pela Rádio de São José dos Campos. Desde já, obrigada pela sua companhia. Abre aspas. Dedicar-se a uma vocação é buscar realizá-la com perfeição. Seja qual for a sua vocação, ao matrimônio, a uma comunidade cristã, à vida religiosa ou à vida sacerdotal. Viver a vocação é uma entrega total ao plano de Deus para a sua vida. E o discernimento vocacional passa pelo discernimento à luz da oração. Tomar uma decisão a respeito do que fazer na vida não é fácil. Assim como escolher uma profissão é uma tarefa que exige um mínimo de conhecimento das diversas oportunidades que encontramos nas diferentes áreas profissionais. Além do autoconhecimento, ter a certeza da vocação a seguir é ainda mais difícil, pois trata-se do chamado de Deus para a nossa vida. E é difícil justamente pelo fato que nem sempre percebemos os sinais de Deus, nem sempre ouvimos a voz de Deus nos direcionando. Por isso, o primeiro passo para o discernimento vocacional é conhecer os tipos de vocações que temos na igreja e as suas características. Conhecendo um pouco sobre cada uma delas, certamente uma delas vai fazer brilhar mais os seus olhos. Por isso, esteja atento ao seu coração. Mas como saber qual é a minha vocação? Como ter a certeza daquilo que Deus quer para mim? Hoje vamos conversar sobre esse assunto aqui no programa Abre Aspas. Vamos falar sobre o discernimento vocacional. Você já sabe qual é a sua vocação? Já teve a experiência de ouvir esse chamado de Deus na sua vida? Você pode participar conosco, interagir pelo WhatsApp 12 3019 8801. 12 3019 8801, dentro do mês vocacional. Vamos seguir falando sobre esse assunto tão importante que é o discernimento vocacional. Previsão do tempo. Previsão do tempo. Mas antes de conhecer as nossas convidadas de hoje, vamos saber como fica o tempo neste início de semana. Mônica Maria conta pra gente esse calorão todo aí em pleno inverno, né? Segue quente hoje, Mônica, e a chuva, né? A gente segue aí com tempo seco, final de semana de tempo bem abafado, aí com altos índices, né? De pontos com queimada, infelizmente, né? Dificultando ainda mais a qualidade do ar. Mas qual que é a previsão para hoje, Mônica? Boa tarde. Boa tarde, Vanessa e ouvintes do Abre Aspas. Pois é, Vanessa, calor mesmo. E para esta segunda-feira no Vale do Paraíba, segundo os meteorologistas, devemos ter mais um dia de sol sem nuvens no céu e sem chance de chuva. Mínima de 12 e máxima de 31 graus em São José dos Campos e Jacareí. No litoral norte, a semana começa com tempo firme. A previsão indica mais um dia de sol com aumento de nuvens a partir da tarde, mas sem chuva. Mínima de 14 e máxima de 29 graus em São Sebastião e Caraguá. Na Serra da Mantiqueira, o dia também deve ser de predomínio de sol, sem chance de chuva. Mínima de 7 e máxima de 25 graus em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí. Abre aspas. Obrigada, Mônica, pelas informações. Meio-dia, mais 35 minutos. E ainda nesse clima vocacional, dentro do mês das vocações, também aí pós-Vocation Day, ontem, né? Domingo aqui na nossa diocese, um dia aí todo pra gente reforçar a importância da nossa vocação. Hoje a gente segue aqui no programa Abre Aspas falando sobre discernimento vocacional. E com muita alegria, nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a irmã Rosália Kletsch.
É isso? Klestadt, olha que chique. A irmã Lidiane Madalena Eufrásio e a Agnélia Elias Boaventura, elas que são das pequenas missionárias de Maria Imaculada e hoje vão participar conosco aqui falando um pouquinho sobre esse assunto. Começar dando boa tarde aqui para a irmã Rosália. Seja bem-vinda à Rádio Canção Nova, que alegria poder recebê-la aqui em nossos estúdios. Boa tarde, irmã. Boa tarde, muito obrigada, pelo convite. E é muito bom estar aqui com vocês. Nós que agradecemos. Conosco também a irmã Lidiane, ela que já é de casa. Irmã, seja bem-vinda, boa tarde. Boa e santa tarde, a Vanessa, a todos os ouvintes da Rádio Canção Nova. É realmente uma alegria enorme poder compartilhar com cada ouvinte, com todos os que participam desse programa maravilhoso, essa essência da nossa vida que todos carregam, que é a vocação. Com certeza. E conosco, gente, nós temos aqui a pré-noviça, né? A Agnélia Elias Boaventura, ela que vai contar um pouco lá da sua história aqui, mas só para adiantar, a Agnélia é de Moçambique. Seja bem-vinda à Rádio Canção Nova, Agnélia. Boa tarde. Boa tarde. Muito obrigada. É uma alegria estar aqui. Bem, tudo é novo, né? Mas sim, é um prazer. Prazer é nosso. Vocês. Obrigada, viu? Olha aqui um presente para nós, né? No mês vocacional, recebermos uma jovem direto de Moçambique para contar um pouquinho sobre esse caminho vocacional. E claro que a gente hoje, né, quer convidar você também a participar conosco, interagir, mandar as suas perguntas, suas dúvidas. Tá com alguma dificuldade no seu discernimento vocacional? Pode mandar pra gente a sua pergunta aqui, a sua partilha, né? Você que fez um caminho vocacional, se descobriu, partilhe conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Lembrando que se você não quiser ser identificado, não tem problema, tá? Pode mandar pra gente não me identificar, a gente coloca a sua participação aqui. E vamos então começar falando sobre a vocação, irmã Lidiane. Por muitas vezes a gente escuta, né, falar sobre o que é vocação, mas o que realmente é vocação? Porque às vezes a gente fala assim, não tem vocação para isso, não tem vocação para aquilo, mas às vezes a gente nem sabe o que realmente significa a palavra vocação, não é? Vocação, a palavra, a etimologia da palavra vem de vocare, que quer dizer chamar. E é um chamado de Deus, é um chamado realmente porque é uma voz dentro de cada um de nós que nos inquieta a fazer algo. E todos têm uma vocação, porque a vocação, ela é a chave, a razão da gente existir. Ela é o cerne do existir de cada pessoa. E ela também é a chave da nossa felicidade. Porque a gente só é plenamente realizado e completo quando a gente vive radicalmente a nossa vocação. E aí eu vou ter N testemunhos e lembranças assim, de pessoas que foram ao longo da vida entendendo isso. E realmente, quanto mais a gente entende, a gente vivencia, mais a gente pensa assim, nossa, realmente, eu preciso disso para ser feliz. Esse sim, a isso que está dentro de mim me faz ser mais eu, ser mais aquilo que Deus sonhou e fez de mim, né? Me criou para isso. Interessante quando a senhora comenta sobre isso, sobre todos nós temos uma vocação, né? Na semana passada, na segunda-feira passada, nós estávamos aqui falando, né, com o pessoal da pastoral vocacional e a gente comentava exatamente sobre isso, né? Que às vezes a gente acaba falando, mas eu não tenho vocação para nada, né? Mas na verdade, às vezes a gente não conhece ou não se conhece, né? A senhora acredita, irmã Lidiane, que o autoconhecimento ele é muito importante para a gente conseguir ouvir esse chamado de Deus na nossa vida? Eu sempre digo para os jovens que fazem acompanhamento com a gente ou que perguntam, que para mim são 3 passos primordiais para você conhecer bem a sua vocação. O primeiro é se conhecer, porque a gente não dá uma coisa que a gente não tem. E a vocação é um se doar. Sim. É um doar a si mesmo. E não tem como você se doar nem no casamento, nem numa vida religiosa, nem numa vida laica, nem em nada, se a gente não se conhece. E às vezes as pessoas falam, eu não tenho vocação para nada, que confunde vocação com talento. E é talento meramente natural. E não é, às vezes a gente tem que cultivar mesmo, a gente tem que ir atrás. E a vocação é muito mais que isso. E ela já tá na gente, não tem como dizer que, eu não tenho. A gente nasce com ela tá ali. Existe um momento na nossa vida que ela aflora, ela explode, que a gente se sente profundamente inquietado por ela, né? O segundo passo seria ter uma vivência maior com Deus, porque Deus que nos criou
ele já colocou dentro da gente a sementinha, ele sabe a resposta. E ele não é assim, não vou contar, deixa ele sofrer sozinho. Não, ele quer compartilhar com a gente. Então, uma experiência de Deus na oração, direção espiritual, o acompanhamento ajuda muito. Às vezes, quem está de fora consegue perceber uma coisa que você falou no seu comentário inicial, que é o que faz os seus olhos brilharem. Às vezes, quem está de fora olha... Para mim é muito perceptível. Quando a pessoa encontra a vocação e começa a falar, o rosto dela muda, ela começa a sorrir, o olhar brilha. Você vê assim, nossa, ela realmente está apaixonada. E aí o terceiro, aí sim, pensar na vocação específica, né? Que seria conhecê-la melhor. Se é no caso da vida consagrada, não é assim, eu descobri, eu quero ser freira. Aí a primeira congregação que aparecer eu vou. É a mesma coisa de pensar assim, não, eu sinto em minha vocação um matrimônio. Aí o primeiro, no caso da mulher, homem que encontra, esse eu vou casar. Ou o homem, né, a mulher, esse que eu vou casar. Não, a gente precisa conhecer. Existe um tempo de namoro pro casal e pra vida consagrada também existe um tempo de discernimento, de conhecê-lo. Mas pra mim ainda, primeiro, né, se conhecer a Deus, deixar Deus falar, fazer parte desse processo, aí sim mirar para uma congregação específica ou uma pessoa em específico, né? Sim, inclusive, né, irmã Rosália, ontem nós tivemos a graça aqui na nossa diocese de ter aí o Vocation Day, né, que é esse momento onde realmente a gente vivencia vocações, né, na prática, né? Às vezes a gente fala da vocação, mas eu digo que o Vocation Day é uma feira que a gente vivencia na prática as vocações diversas, né? E ontem eu até comentava com o meu esposo, né, participando, eu falei, nossa, como tem carismas, como tem comunidades que às vezes a gente nem imagina que tem na nossa diocese. E como é importante a gente realmente ter esse olhar e estar aberto, não é, irmã? Quando a gente fala sobre o discernimento vocacional, o estar aberto, com o coração aberto, é fundamental, não é? É muito, é essencial mesmo estar aberto. E às vezes a gente procura a irmã Lidiane falando, veio forte assim, às vezes a gente procura uma felicidade que é meramente do mundo mesmo, né? Uma felicidade, assim, uma alegria, só que não é exatamente a ausência de algum problema. O problema a gente vai encontrar em qualquer lugar que a gente for. A gente acertando a vocação, problemas terão, né? Problemas virão, dificuldades virão. Então não é a ausência de dificuldades que vai falar assim, é essa a minha vocação. Não, é uma felicidade que realmente vem do fundo do coração, faz os olhos brilharem e faz o coração arder. Então o coração ardendo, né, é muito forte. E realmente ontem aquela mundo todo de comunidades, de pastorais que estavam lá no Vocation Day, deu para mostrar muitas vocações, né? Muitos caminhos que os jovens puderam com certeza olhar e verificar, né? Sentir, né, no coração, né? Se é um daqueles caminhos, porque tinham várias comunidades maravilhosas, vários trabalhos lindos da igreja. A gente vê como que a nossa igreja é rica, como que é gostoso estar, né, na igreja. E cada trabalho, um completa o outro, nenhum é em vão, né? Todos têm o seu valor. As comunidades religiosas, cada comunidade tem a sua missão, né, o seu papel na igreja, e como é bonito a gente ver isso. E a gente viu os jovens assim com os olhinhos, né, brilhando, porque queriam realmente conhecer, né? Então, como foi muito gostoso mesmo, foi muito bonito, muito gostoso aquele dia de ontem, e acredito que tenha mexido com muitos corações, verdadeiramente. Quem sabe acendido, né, muitas chamas, e o importante é isso, acendeu a chama, não ficar parado, né? Não deixar apagar a chama, de ir, de procurar, de vivenciar um pouquinho, de buscar o que mexeu mais, né? Se mexeu mais um movimento, se mexeu mais uma congregação, se mexeu mais, vai, procura, né? Vive um pouquinho da experiência para ver se realmente aquilo lá é aquilo que é um motor mesmo, ou se foi só uma chamazinha assim, só um encantamento, ou não, realmente era alguma coisa mais forte que mexeu lá no fundo, né? E é importante nessa busca.
Sem dúvida, e foi tão bonito de ver, né? Eu falava que até nós, né? Por exemplo, eu, né? Que já sou casada e tava lá com o esposo, né? Com um filho, você olhar e falar assim, nossa, né? Eu já sei a minha vocação, mas existem alguns trabalhos na igreja que a gente às vezes tem o dom para ajudar e às vezes a gente deixa de ajudar, né? Porque é importante também quando a gente fala de vocação, é entender que mesmo que você já tenha aí discernido a sua vocação, os trabalhos, eles continuam, né? Igual vocês, né? Com a vida religiosa, consagrada, vocês também continuam com o trabalho de vocês, né? E às vezes a gente acha que assim, não, já descobri minha vocação, agora pronto, já descobri, não vou fazer mais nada, né? Quando na verdade não, né, irmã? Porque na verdade a vocação, ela é um eterno descobrir-se. Porque quando a gente pensa assim, nossa, eu vou entrar nessa congregação, eu vou casar com essa pessoa e ponto, acabou. Não, todos os dias você vai descobrir agora na prática como é que é fazer isso. E dentro das vocações a gente vai sentindo outros chamados, assim, de aperfeiçoar ela, vivenciar ela, né? Como a mulher, o pai vai casar e ele sente dentro dele essa outra vocação de ser pai, de ser mãe, aí de ser mais filho, porque vai começando a compreender o que é, né, ter filhos. No caso da vida religiosa, a gente vai sentindo essa vontade de se doar ao próximo dentro de cada realidade. Então, essas inquietações que vão dando dentro da gente, Deus vai colocando dentro do nosso caminho, olha, especificamente agora, meu filho, como é que você vai utilizar todo esse dom, toda essa capacidade que você tem em prol daquilo que você já respondeu, que é para ser luz para os povos, sal, né, como diz o Evangelho. E até a nossa madre também, ela fala, né, agora começo, né, isso é todos os dias. Verdade. Agora começo, então assim, eu preciso recomeçar todos os dias e o que eu vou fazer hoje, né, e às vezes nós temos na vida religiosa, a gente muda de função, muda de casa, né, então assim, cada vez que muda, que recomeça, né, um novo recomeço e aí se descobrir, que a Malidiane falava, aí agora, aqui onde eu estou, o que eu posso fazer a mais para servir? Não só ficar naquilo, né, que eu estou, não, o que eu posso fazer a mais para servir? E isso em todos os lugares pode acontecer, né? Eu sempre trago essa questão da vocação para o nosso questão profissional mesmo, né? Você se descobre ali como um profissional, vou ser engenheiro, ok. Você vai lá, descobriu que quer ser engenheiro, faz a sua graduação, se forma, atua. Mas você precisa estar sempre renovando, então você vai lá, inovando, né? Então você vai lá, faz uma pós-graduação, aí você vai seguindo. E a nossa vida, né, quanto vocacionado, é assim também, a gente vai aperfeiçoando, né? Até mesmo porque a gente vai amadurecendo, a idade muda, a idade mental, as pessoas que estão à nossa volta, a nossa realidade. Então essa adaptação que a gente vai fazendo dentro da realidade interna e externa que a gente vivencia, faz com que a nossa resposta vocacional ela seja feita de várias respostas, de cada momento, de cada instante, renovando, atuando aquele sim. Com certeza. Agora vamos conversar um pouquinho com a Agnélia. Agnélia, direto de Moçambique. Olha que bacana, né? E a gente falar sobre vocação, né, irmãs? E também a Agnélia, que é pré-noviça, é isso mesmo? Conta um pouquinho pra gente, Agnélia. Você então é de Moçambique. Como é que foi escolher, né, fazer esse discernimento com as irmãs pequenas missionárias de Imaculada? Como é que foi isso lá em casa, pra família, ou pra você mesmo discernir isso? Bem, pra mim não foi tão difícil, porque eu não sabia, né? Não sabia discernir o que eu queria. Eu achava só tinha vocação, não entendia bem sobre o que é vocação. Só eu queria casar, mas não sabia. Então, foi uma experiência diferente, que eu nem sei como explicar. Porque eu estava focado muito em estudo e de eu trabalhar, ter própria minha família e casa, tudo. Tá, só que os meus planos não são de Deus, né? Mas chegou um tempo que eu terminei os estudos, as irmãs sempre me convidavam para eu passar alguns dias em casa deles. E eu ia, gostava, é uma realidade diferente. Mas eu não queria ser igual, não sei. Eu não queria ser irmã. Nunca pensei nisso. E chegou um tempo de eu terminar os estudos, queria estudar, eu queria fazer inscrição para a saúde. Mas meu pai me matriculou para eu fazer uma formação de ser professora, que eu nunca me apareceu na minha cabeça.
eu aceitei, só que aceitei com o coração atrás de um pé, porque não queria aquilo. Mas eu disse, como meu pai quer 1 ano, então vou. Só que fui fazer exame e não consegui passar, fiquei. Só que era abril e eu deveria esperar agosto que ia ter inscrição para eu entrar na saúde. Então eu fiquei em casa nesse período. E eu lembro que a irmã Rita passou na minha casa e me viu, me perguntou o que eu estava fazendo lá. Eu disse, não consegui passar, estou em casa. Disse, então, o que você vai fazer? Eu disse, de momento não vou fazer nada, só vou esperar até agosto para eu poder fazer inscrição, para eu estudar a área da saúde. Sim. Ela me fez esse convite, só que esse convite eu aceitei. Tinha um monte de pensamento na minha cabeça por aceitar. Primeira coisa, eu aceitei fazer 3 meses de convivência com eles, porque eu não queria ficar em casa, queria sair e ficar em casa de minha avó. Só. Então eu disse, como vou ficar 3 meses, não vou ficar em casa todo esse mês. Então posso ir em casa das irmãs, termino 3 meses lá, quando eu voltar, vou fazer inscrição para a área de saúde. Essa é a primeira motivação que eu fui. Só que quando eu fui bem aberta. Eu disse, esse tempo que eu estou aí lá, vou aproveitar. Então vai ser um tempo só para lá. E ela deixou claro que eu ia passar 3 meses, não ia voltar para casa. Até os 3 meses passar, que eu ia voltar. Como eu era próximo da minha casa também, eu fui aberta nisso. Sim. Mas eu não sabia o que estava para vir, né? E foi muito diferente, né? Porque eu não tinha nenhuma proposta. Quando eu fiz os 3 meses, fui ver o amor de Deus tão grande na minha vida. Então aquilo me mudou tudo, que eu decidi ficar. Mas para minha família foi aberto nesse sentido. Porque como meu pai já conhecia um pouco da vocação, que ele queria entrar no seminário, né? Olha só! Sim. Então ficou bastante tempo com os padres. Então ele sabia que poderia eu não ser freira, mas ia me ajudar no meu futuro. Sim. O pensamento dele. Então ele deixou claro que poderia fazer esse acompanhamento, que um dia ia me ajudar, que eu deveria aproveitar muito esse tempo que eu estaria com as irmãs, porque não sabia onde eu estaria. Então foi muito bom. Eles ficaram abertos, meu pai e minha mãe. Mas a família de meu pai, nem todos estavam a favor disso, né? Porque é tudo novo. E interessante quando a Agnélia conta isso, né? Que a vocação é exatamente isso, né? É esse arder no nosso coração e é o brilho nos olhos que só nós, né, conseguimos enxergar no outro, né, irmã? Rosali também, irmã Lidiane, ela contando os olhinhos brilhando aqui, né? A gente vendo esses olhos brilhando, mas é exatamente isso, é o estar aberto, né? E é bonito porque ela não foi com essa intenção, até porque, como ela disse, já tinha ido outras oportunidades, passado um tempo ali, visitado, mas você vê que quando é de Deus não tem jeito, né, irmã Lidiane? Chega uma hora, e assim, várias vocações, às vezes assim, não, imagina, de jeito nenhum, até parece. A gente corre às vezes, né? E aí, igual o Jonas, se correr, um dia vai lá, Deus vai puxar, porque a vocação é um chamado, toda vocação é uma história de amor, né? E o amor ele atrai a gente, ele mexe com a gente internamente. Então, quando realmente Deus fala, né, agora eu vou fazer experiência forte mesmo, ele faz uma atração que fica quase que inexplicável de dizer o porquê. Eu costumo comparar muito com quando se apaixona, porque tipo, eu não sei porquê, mas não consigo tirar aquela pessoa da cabeça. E quando é a vida religiosa, a gente também sente uma paixão, não sei porquê, mas aquilo me atrai de algum jeito, eu começo a ficar mexida com aquilo de algum jeito diferente, a ponto de meus passos começarem a, mesmo que racionalmente, eu falo, não, eu não quero, meus passos começam a ir naquela direção, porque no fundo o meu coração já está atraído, né, por aquilo. Sim, com certeza. Irmã, quer comentar alguma coisa? Sim, porque às vezes Jesus, ele usa outras coisas para nos atrair, verdade, né? Nesse caso, né? Ela foi com outra intenção, né? Assim, falando, alguns padres até comentam, eu fui atraído pela comida, né? Do seminário, que era muito boa. Ou então, sei lá, alguma outra coisa. E depois se apaixona. Isso que eu achei muito bonito, né? Depois se apaixona mesmo por Jesus, né? Então sente aquele amor de Jesus. Aí
daí tá conquistada já, daí não tem mais como não dar a resposta, né? Eu falo que Deus é perfeito, né? Ele sabe até as estratégias de pegar a gente ali, né? Não tem como, né? Eu falo, às vezes você fala, tenta correr, e eu vejo muito isso, né? Acredito que vocês, né, vivenciam isso ali, né? A irmã Lidiane, a irmã Rosália, depois vai contar um pouquinho pra gente sobre essa questão, né? Das meninas que chegam ali, né? Às vezes com aquele vislumbre todo, quando na verdade às vezes não é, né? Eu já partilhei com a irmã Lidiane uma outra oportunidade, que uma vez eu fiz um retiro, né? Cheguei no convento, falei, não, é aqui mesmo que eu quero ficar. Não, porque na minha casa tinha muita gente, aí meu sonho era ter um quartinho pra mim ali, uma caminha, uma escrivaninha, aí cheguei naquela, falei, gente, que lugar de paz, que silêncio, é isso aqui que eu quero pra minha vida. A irmã, não, calma, não é assim não, precisa ir pra casa. Não, irmã, não quero ir pra casa mais não, quero ficar aqui, né? Porque às vezes é exatamente isso, a gente acha, né, uma fuga naquilo que às vezes é aquilo que nos incomoda lá fora, né? Por isso a importância do discernimento vocacional, do caminho vocacional, né? Porque realmente pra gente ter essa certeza, né, e não se equivocar naquilo, né, e aí serve pra tudo, né, serve tanto pra nossa vida quanto esposa, quanto esposo, né, como irmã, como sacerdote, ou mesmo como membro de uma comunidade. A importância da gente ter esse olhar e também entender, né, que se não for aquele caminho, a gente também vai ter ali alguém pra dizer, olha, não é esse caminho, né, acho que vamos procurar outro, não é, irmã? Por isso que eu costumo dizer que o se conhecer e deixar Deus fazer parte, né, desse caminho, junto com alguém que possa te ajudar, acompanhar, ajuda muita gente, para não ter fuga mesmo. Porque uma vocação que foi gerada por fuga, ela não se sustenta. Porque falta ali aquele fogo do amor que faz com que a gente supere toda e qualquer dificuldade, como disse a irmã Rosália. Dificuldades vão vir para qualquer vocação. Verdade. Mas o brilho do que eu estou vivenciando, estou assumindo com aquela vocação, ele precisa ser maior do que as renúncias. Se eu vou assumir uma vocação, mas fico, nossa, mas eu tô renunciando tanto, opa, dá um tempo, dá uma pensada, porque a gente deveria falar, não, eu tô renunciando sim, mas o brilho daquela pérola preciosa, ela tem que fazer com que o nosso coração arda com mais coragem de deixar do que de peso da renúncia, né? E toda vocação vai ter renúncia, porque a gente precisa fazer uma escolha, e é uma, não é assim, eu vou e se não der, não. É aquela vontade assim que você se confia na mão de Deus e que vê que o brilho daquilo que você está escolhendo realmente vale a pena o desafio, você se sente revigorado, né, com aquele desafio de falar assim, não, é digno, né, eu sou capaz de dar a vida por isso, porque vale a pena, me faz feliz. Com certeza. Hoje nós estamos conversando sobre discernimento vocacional. Estamos recebendo a irmã Rosália, a irmã Lidiane e a Agnélia, ela que é pré-noviça das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, conversando um pouquinho sobre vocação. E aí, você já discerniu a sua vocação? Tá com dificuldade? Quer conhecer um pouco mais sobre a congregação? A gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já falando sobre esse assunto, com a sua participação também. E claro, vamos falar aí, né? Hoje estamos com as irmãs, então vamos falar aí sobre esse caminho aí. Quem sabe você tem esse chamado na sua vida ou quer fazer um caminho, né? Para entender como é que funciona. A gente conversa sobre esse assunto já. 1h mais 2 minutos, estamos de volta com o programa Abre Aspas. Hoje é segunda-feira, dia 19 de agosto de 2024. Hoje nós estamos conversando sobre discernimento vocacional. Nesse mês vocacional estamos falando aí sobre a importância, né, de estar aberto realmente a esse chamado de Deus em nossas vidas. E você? Está aberto a esse chamado? Você já conseguiu de alguma forma aí se encontrar ou deixar-se encontrado, né? Porque às vezes a gente precisa deixar-se ser encontrado, né? Porque às vezes a gente se esconde aí diante de tudo, né? Às vezes todo mundo está dizendo para você, todas as coisas estão dizendo para você que tem algo ali e você está correndo, né? Hoje nós estamos conversando com a irmã Rosália, a irmã Lidiane, também a Agnélia Elias, ela que é pré-noviça, direto de Moçambique. Elas que são das Pequenas Missionárias de Maria Imaculada, hoje estão aqui contando um pouquinho pra gente sobre as suas experiências e também falando sobre esse importante assunto. E você, claro, participe conosco, 12 30 19 8801, 12 30 19 8801. Tem uma participação aqui já, André. A paz, me chamo Ivanésia, eu só queria deixar registrado aqui meu carinho e gratidão por essa congregação das Pequenas Missionárias. Eu cresci na fé, fazendo retiros, convivência. Tínhamos na época um grupo de vocacionadas chamado
Vocame. 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 A irmã Lidiane era da minha turma, olha só, grandes lembranças e bons momentos. Hoje me casei, tenho 3 filhos, mas nunca desviei meu olhar de Jesus e vivo minha vocação com amor e feliz. Vocação acertada, vida feliz. Olha que lindo, irmã. Um abraço aí, viu? Um carinho muito grande, a gente fica feliz, né, de ter feito parte de um processo juntos e a gente vê que tudo é enriquecimento, como disse a Agnélia, né, o pai falou, né, pode ir porque de qualquer modo isso vai contribuir para sua vida. Exatamente. E a gente vê que realmente, que bonito, né, esse testemunho, um grande abraço aí, torcendo pelos seus filhos, e se tiver filhas meninas, manda aí pra gente, quem sabe, né, não era você, era suas filhas, hein? Brincadeira, mas um grande abraço, viu? A irmã realmente é da parte vocacional, né? Ela consegue até na barriga, ela já começa a consagrar e já chamar. Olha que bênção, né? Ó, olá, sou a Duda Domiciana Duda de Jacareí. Quero mandar um abraço para as irmãs, amo elas. A Duda também, né? Tem uma história bem bonita aí, um serviço, né? Canta que só, né? Toca, né? Toca, isso mesmo. Esteve conosco ontem no Vocation também, né? Tá aí. Agora conta um pouquinho pra gente. Irmã Lidiane, irmã Rosália, sinto aí, né, no meu caso, gente, tô dando um exemplo aqui, né, um chamado ali pra vida, né, queria, aquela história, né, a menina chega lá, eu queria ser freira, né, assim que elas buscam, né, não é vida consagrada, eu queria ser freira, como é que eu faço, qual que é o primeiro passo, qual que é o caminho, e aí? Normalmente, quando procuram a gente, o primeiro passo que eu costumo dizer é buscar mesmo um acompanhamento, um direcionamento. Se está próximo a data de retiro, porque nós, na nossa congregação, proporcionamos várias datas de retiro para ajudar, para estar mais próximo, para falar do tema, para descobrir até mesmo o que é esse ser freira, né? Que às vezes é uma ideia na cabeça que vem de filme, vem de novela, e descobrir o que é mesmo na prática, se doar, que não é só por um hábito andar, ou tem gente que acha que a gente reza o dia inteiro e é só isso e ponto, né? Não tem louça, não tem nada não pra vocês fazerem, né? Trabalhinho, não. Marido bom. Mas o que é na prática mesmo? Se descobrir aqueles 3 passos, né? Depois a gente convida também para fazer um acompanhamento mais personalizado. Se a pessoa mora aqui mais próximo de nós, pode vir mais vezes para a gente conversar, para ter mesmo um acompanhamento direcionado para ela. E aí, ao longo do nosso caminho vocacional, no caso da nossa congregação, nós oferecemos, conforme esse desejo vai crescendo e vai amadurecendo, mais tempos e mais oportunidades de estar conosco, para ver se realmente é conosco e para ajudar, para ir conversando, para ir falando, acompanhando, né? Que é a convivência, a experiência vocacional, até realmente ver, nossa, verdadeiramente isso que eu busco, eu sinto isso, e a gente que está olhando de fora percebe, nossa, verdadeiramente ela expressa isso, né? Ela quer isso. E também tem a diocese, né? Já que veio semana passada aqui, mas a diocese também oferece retiros vocacionais. Sim. Onde a gente às vezes aparece lá, tá lá, outras congregações, para poder conversar e falar. Então, acho que a melhor coisa que tem é realmente procurar espaços que falem sobre isso, falem sobre a vocação específica que você está buscando, pessoas que testemunhem ela, para você estar conhecendo ela de verdade, o que ela é. Até mesmo, né, quando vê, a gente está acompanhando, ouvindo a jovem, se perceber que é uma vocação, mas não é aqui, não é nessa congregação, não é a nossa congregação. A gente também procura, né, encaminhar, buscar, assim, nossa, então o que você sente, né? Porque assim, não é o caso de trazer muita gente, é o caso de acertar a vocação mesmo, né? Então, assim, não, Vanésia, né, que falou, né, vocação acertada, pessoa feliz, né? Então, assim, é isso mesmo, vocação acertada, porque senão não adianta só o número de pessoas e pessoas tristes. Não, a gente quer pessoa realizada verdadeiramente, né, na vocação. Sim, isso é muito importante, né? Porque eu falo assim, querendo ou não, a gente está ali vivenciando. Se você às vezes vai por um caminho, é a mesma coisa que eu brinquei desde o início, que às vezes a gente corre da nossa vocação, ou às vezes é o contrário, às vezes a gente quer insistir numa coisa que não é a nossa vocação. E a gente tem que estar aberto também a isso, né? Como a irmã Lidiane comentou, ter esse acompanhamento, essa pessoa que está ali para te dizer às vezes a verdade, né? E a irmã Rosália comentou às vezes, disse, olha,
acho que não é esse o caminho, né? Acho que talvez uma outra congregação, ou talvez sua vida, sua vocação, a gente percebe aqui que é mais o matrimônio. E a gente tem que estar aberto a isso, né? Porque eu acredito que, assim, às vezes realmente as pessoas são instrumentos de Deus pra gente, né? Para que nós possamos ser felizes, né? E a vocação é isso. Quando a gente realmente encontra a nossa vocação real, a gente é feliz, né? Vocação acertada, realmente, vida feliz. Não sem dificuldades, mas com esse ímpeto no coração de que, vale a pena. Com certeza. Agora, Agnelli, eu quero saber mais aí sobre você. Olha só, tá vendo? E como é que foi vir para o Brasil, né? Você tá esse tempo aqui, sair de Moçambique, como é que tá gostando aqui de São José dos Campos? Que veio direto para São José, é isso mesmo, irmã? Veio direto para São José. Quanto tempo faz que você tá aqui? Como é que tá sendo essa experiência? Bem, para mim tudo é novo, né? Sim. Mas como as irmãs de lá fizeram um trabalho para mim, né? De não que tudo é diferente, mas de deixar Deus agir, né? De não correr com as coisas. Porque como lá eu estava sozinha, então aqui tinha 2, então mais este ano 4. Então eu queria ficar com elas, mas o meu desejo de estar com as meninas. Bem, vinha claro que eu ia encontrar dificuldade e tudo, mas sozinha é aquela dificuldade que não vai me impedir de realizar, né, o desejo de Deus. Eu vim aqui para fazer essa nova experiência, que tudo é novo. Também de levar uma experiência para lá, do meu povo também às vezes. De ter essa nova visão, de levar que existe Deus, não importa onde que é. Sim. Mas aqui também é nova experiência. Por exemplo, antes de vir, faltava alguns meses, era abrir antes de sair meu visto. Eu tive uma experiência assim, porque eu queria que saísse visto logo, para eu vir, para estar com as meninas. E aquilo me deixava muito emocionante, porque não saía o visto, não tinha o tempo. Então eu lembro que eu saí, eu fui falar para a Marita, né? Mas por que a pessoa fica emocionada? Por quê? Ela respondeu, me perguntou, por que você está emocionada? O quê? Eu disse, meu visto não está saindo. Disse, bem, talvez vai demorar. Então pergunta para Deus o que Ele quer. Porque se você está assim, você não vai aproveitar esse tempo. Eu lembro que eu fui e fiz minha oração, Senhor, me mostra, senão é agora que meu visto vai sair. Então me dê essa graça de eu poder viver esse tempo, esse período de eu aproveitar bem. Porque se eu ir, não vou estar mais aqui. Então me dê esse tempo, esse intervalo de eu vivenciar bem. Em menos de uma semana, a Marita falou comigo para eu sair férias, se caso meu visto saísse, para eu vir diretamente para cá. Então eu fui, já estava animada, já não sabia quando que estava isso, que ia sair mesmo meu visto. E foi assim, tudo tranquilo, né? Fui em casa, primeira semana saiu meu visto, segunda semana já despedi de todo mundo, da minha família, para vir para cá. Mas não despedi de todo mundo, né? Porque não ia aceitar isso, ia ficar assim absurdo, como você vai sair? E encher muito. Então, minha mãe e meu pai pediram para eu não avisar para toda a minha família. Sim. Para não me encher de perguntas. Já sabia que ia ser difícil, então fiz isso. Só fui despedir, ver, mas não falei que eu ia vir para cá. Então foi secreto. Mas foi tudo tranquilo, né? Que o trabalho que eles fizeram. E vim para cá, e menos de um dia me senti em casa. Olha! Porque foi um trabalho assim tão bonito que eu não vi bem, todo lugar é diferente. Sim. Mas me sinto em casa. Embora às vezes vem esse receio que, meu Deus, como vou falar, o português é diferente. Sim. Mas não me impede de ser eu mesma, né? Com certeza, e tá arrasando no português, gente. Já parece, né, André? Olha, e o mais bonito de ver, sabe o que é? É que, assim, aquilo que a gente fala, né, que a linguagem do amor, ela é universal, né? E acho que é muito real, porque realmente a gente acolhe com amor e assim mesmo, né? Essas dificuldades, eu fico pensando na irmã Rita mesmo, a gente teve a oportunidade de conversar com ela aqui.
há muitas diferenças culturais, né? Mas a gente vê que quando o nosso caminho é o mesmo, né? Tudo isso passa ali, né? Tá tudo despercebido, né? E você comentou uma coisa, Agnelli, que eu achei muito interessante. Irmãs, fiquem à vontade também para comentar sobre essa questão, que para você, né, essa questão de você escolher, né, fazer essa experiência, né, se aí como você está como pré-noviça, é algo totalmente diferente daquilo que é cultural de vocês, porque lá a cultura é casar e ter filho, é isso? Sim, lá a cultura é isso, casar, ter filho, porque a religião não é muito comum. Os católicos lá, por exemplo, na minha cidade, é muito baixo. Então, é uma coisa diferente também. Por exemplo, quando eu fiz experiência, eu gostei, porque como lá passamos muitas dificuldades de casamentos prematuros, tudo Sim. aquilo. E às vezes não temos escolha. Os pais forçam para casar e casar. Então, se você negar e recusar, é como você está a negar sua família. Sim. Então, muitas das vezes, as meninas de lá não têm força de superar isso. Acaba fazer o que é encarregado do que. Então, quando eu fiz essa experiência de amor de Deus, eu tive esse desejo de ajudar as meninas. Não porque a família quer, mas se eu quero, posso mudar. Não importa, todo lugar eles vão me negar. Se queremos agradar a família, nem sempre vamos conseguir. Nós vamos sair prejudicados, né? Saiu muito forte esse de poder ajudar as meninas, de ter uma visão, esse amor de Deus que eu experimentei na minha experiência, que ainda experimento levar para elas, que tem outras visões, tem outras vocações. Sim. Que podem experimentar isso, não importa o que eles podem falar. Então é um desafio muito grande, mas é bonito de levar esse Deus para eles, de eles conhecerem. Primeira vez quando eu fiz experiência mesmo, eu absurdo para pessoas de lá, que às vezes me perguntavam, por que você está em casa das irmãs? Você já é crescido, então deve ajudar sua mãe, Sim. cozinhar tudo aquilo. E eu lembro que uma vez respondi para uma dona que, desculpa pela expressão que eu vou usar, né? Que isso, minha mãe foi casada com quem? Ele respondeu com meu pai. Eu disse, bem, eu sou quem? Diante da minha mãe. Disse, você é filha. Então ela disse, tá bom, se eu sou a filha, ela é minha mãe. Então ela continua a cozinhar para meu pai. Eu ainda vou casar. Então se eu casar, vou cozinhar para meu marido, não vou estar em casa. Então aí fiz essa expressão porque eles só obrigam criança, como minha mãe me cuidou. Então agora já tenho 15, 16, então eu tenho a obrigação de fazer tudo que a minha mãe fez para mim. Então quando eu casar, eu vou sair de casa. Então é a mesma coisa que eu estou aqui na vida religiosa. Sim. Então eu fiz essa comparação que deixa minha mãe ainda estar com o marido dele. Então eu estou a procurar o amor da minha vida, né? Que é esse Jesus que eu encontrei, que eu quero fazer essa vontade dele. Ao mesmo tempo estava a fazer isso para mim e também estava para meu pai e minha mãe. Sim. Que vocês como têm coragem de levar a vossa filha para lá, deixar em casa das irmãs. Como assim? Minha mãe também foi. A filha é sua, a filha é minha, deixa minha filha escolher o que ela quer. Olha. Então foi um desafio muito forte para mim e também para elas, porque ninguém compreende isso. Sim. Que como você leva a sua filha, dance para pessoas que você não conhece. Então, ao mesmo tempo, vejo isso da minha família. Esse apoio que eles me dão, me dá essa força de estar mais atrás, de levar essa luz, né? Que não podemos pôr na cabeça o que toda pessoa fala, mas devemos ir atrás do que nós queremos, do que nós sentimos. Que às vezes temos esse receio, que se eu ir, sinto feliz lá, mas minha família vai ficar triste. Sempre vai ficar. Tem um a outro que vai ficar triste. Eu estou aqui, nem todos estão felizes pela minha escolha. Mas se uma pessoa da minha família me apoia, então é uma alegria para mim, não importa os outros. E você está feliz? Claro que sim. Não tem nem como não estar com esses olhos brilhando desse jeito, né? E que bonito, né, irmã Lidiane e irmã Rosália, ver, né, a Agnelli falando sobre isso.
e o apoio dos pais, né? Porque estão, diante de tudo, entre aspas, lutando contra aquilo que é normal, que é o comum da cultura, que é realmente a filha cresceu, né? Tem que casar, ter filho. E você vê que bonita ela contando do pai, né? Que tinha aí o desejo de ser padre, passou no seminário. Você vê que realmente tudo é de Deus, né? Existe ali essa construção vocacional dentro da família, né? E é interessante porque a gente percebe, né, que a família influencia muito na escolha vocacional, sim, mas que ela é uma escolha pessoal, é uma vivência pessoal. Eles, nem padre, nem irmã, nem amigo catequista, nem mãe, nem pai, vai poder responder a vocação por você. Então não dá pra simplesmente, a minha mãe não quer, ou a irmã que falou é isso porque a irmã que disse. Porque ela é pessoal. Quem vai viver é você. Quem vai superar é você. Então, é lógico que tem uma influência muito grande, né, daquilo que a mãe e o pai diz. Mas como disse a Agnélia, né, eles fizeram a escolha deles, eles vão vivenciar a vocação deles. Agora está na hora de eu buscar o amor da minha vida. Então, se a gente não começa a viver a nossa vocação e começa a viver na ossada daquilo que os outros pedem pra gente, a gente nunca assume a responsabilidade pela nossa própria felicidade. E aí, no futuro, eu penso, né, um pai e uma mãe, né, seria muito triste o filho não fui feliz no tempo certo porque não me senti livre de responder. Uhum. Então, eu penso assim que realmente os pais ou aqueles que estão à nossa volta, eles são canal da graça de Deus também, mas que a resposta, ela é pessoal. Nós tivemos o caso, né, de uma vocação que os pais ficaram, especialmente a mãe, né, ficou muito em cima de tem que voltar porque eu tô sozinha e não sei o que, foi falando até que a pessoa não aguentou mais e voltou. Aí ela contou para uma outra irmã, né, eu falei assim, fui para secar as lágrimas da minha mãe e agora não tem quem seque as minhas. Nossa, que forte isso. É forte. E eu fico pensando que acho que no fundo, nenhum pai, nenhuma mãe não tá torcendo pra gente ser feliz. Então, que é uma realidade diferente, né? Se pro vocacionado já é um desafio, pros pais que não têm essa vocação é um desafio ainda maior. Sim. Então, exige de nós realmente uma compreensão. Até a gente pensa que no caminho vocacional é importante que os pais nos conheçam, tenham um mínimo de contato para tirar algumas dúvidas, né? Desse processo, para o jovem não se sentir tão sozinho, para ajudar eles a compreender, porque realmente o caminho natural do ser humano é casar. A gente veio, todo mundo veio de um pai e uma mãe, né? Independente de como é que foi a situação familiar. Então é o normal. Então parece que nós somos as anormais, né? É uma vocação anormal. Mas conhecer e perceber que ela é um chamado de Deus para a felicidade e quem tem ela só vai ser feliz se viver. Com certeza. Agora, a irmã, no caso, a Agnélia, né, que é pré-noviça, né? Ela vem pra cá, qual que é esse caminho aí? Ela vai ser vamos dizer, a primeira irmã? É a primeira irmã que veio da África, né? A primeira irmã africana. Olha! Marcar a história, hein? Vai marcar a história, com certeza. E modéstia à parte, ela vai ficar linda de hábito, viu? Eu já fico até imaginando. Vai ficar mesmo. E ela vai, no caso, ela realmente abrir caminho, né? Porque como as irmãs, elas continuam com esse caminho, tem outras jovens, né, que têm interesse, mas o caminho é esse, como ela mesma explicou, é longo, né? Longo, algumas, né, com certeza não tem a mesma coragem, talvez a mesma força e tal. Às vezes descobre no caminho que não era exatamente isso, né? Assim como nós também aqui, né, muitas vezes, né, olhando, percebe, é uma frustração, alguma coisa que está acontecendo ali, então acaba deixando, e às vezes já depois de ter entrado. Então esse também é o caminho que a mãe Lidiane falou, a gente acompanha, quer que a família nos conheça e tudo, e às vezes acontece de depois que entrou, a gente precisa também dar deixar que a família venha, que conheça, que nos veja, né, que esteja um pouco conosco, porque a família aceitando, a família estando tranquila, a jovem consegue fazer um discernimento melhor, porque daí ela percebe, não, era eu que estava forçando ou é realmente a minha vocação? Depois que tiver tudo tranquilo e a decisão, ela sentir que realmente agora é minha, né, aí sim que vai. Então a Agnélia já fez esse caminho, que bom,
né, que a gente sente, né, que realmente é bem feito o caminho, né, de discernimento. E agora nós estamos muito felizes esperando o próximo ano ela com as meninas que vão entrar com ela, né? Para poder fazerem o noviciado, né? Noviciado de 2 anos. É 2 anos e aí depois já é... A primeira profissão que nós chamamos, né? Profissão temporária. Elas fazem a primeira profissão e daí renovam os votos por 4 a 6 anos, né? Que é o tempo de 6 anos no máximo. E nesse tempo, então, ela fica aqui? Aí, mistérios de Deus. Só Deus. Só Deus. Deus no caminho. Nossa vida, na verdade, de todas nós irmãs, está nas mãos de Deus e a gente confia que o canal da graça, né? Que Deus não vai vir e falar, então o canal da graça é a madre. Mas eu digo esses 2 anos. Os 2 anos com certeza, né? Porque o noviciado é aqui em São José dos Campos, né? Nós não temos outro noviciado, então ela faz aqui em São José. Mas aí, quando for realmente ali os votos... Aí vai ser aqui também. Então, quando faz os votos normalmente, né? Até já marca aí na sua agenda, né? Costuma ser no dia 11 de fevereiro, que é a data de Nossa Senhora de Lourdes. É o dia também da Padroeira da Saúde, né? Que tem um significado muito especial para nós. E aí, normalmente, é uma cerimônia aberta ao público, pode participar, pode estar ali. Então, a gente torce, né, para a vocação dela só ser fortalecida cada vez mais, porque também ela ainda está nesse processo, né, de discernimento. Sim. E aí a gente volta aqui para falar, olha, gente, canção nova e todos os ouvintes queridos, vamos lá junto com a gente celebrar a alegria de mais uma consagrada assumindo perante a igreja ali. Olha só que bonito isso, né? E a Agnélia disse exatamente que queria ir para a área da saúde. Olha só a congregação que você está, né, Agnélia? Não é por acaso, não, é de Deus mesmo, né? Foi a escolha mesmo, né? Gente, a gente já está caminhando para o final. Meu Deus do céu, passou aqui. Deixa eu só registrar aqui. A Vanilda Silvério, parabéns para as irmãs. Tem uma sobrinha que está neste caminho, indo para Manaus. Deus abençoe sempre vocês. Olha só, que bonito, né? E a importância da família também, né? Nesse apoio, né? Nessa oração. E também a família entender, né? Às vezes a gente precisa realmente deixar, aí digo como mãe, deixar os nossos filhos alçar esses voos, né? Assim como a vida profissional, né? Essa questão de obrigar, isso não existe, não faz sentido. A gente precisa realmente estar ali apoiando, né? E tenho certeza que os nossos filhos nunca nos abandonarão, né? Às vezes o medo é esse, mas vai virar irmã, vai me abandonar, né? Vai lá, pensou, vai lá para a África, vai para Moçambique, vai... Gente, o amor vai ser o mesmo, né? E quando tiver saudade, hoje em dia a gente mata a saudade facilmente aí. Eu queria agradecer vocês pela presença. E uma Lidiane, para quem quiser conhecer mais sobre a congregação das pequenas missionárias, ir lá, descobrir a data dos retiros, qual que é a orientação? Então pode procurar tanto pelo Instagram, né, da congregação, @pequenas missionárias. Lá sempre saem as informações, inclusive nos rios que tem lá do nosso Instagram. Tem uma série vocacional falando sobre discernimento, falando dos sinais vocacionais, falando do acompanhamento, com várias dicas para você que está nesse caminho. Então aproveita, assiste lá essa sériezinha, vai ajudar bastante. A gente fez em cima das perguntas que as pessoas mais mandam pra gente, então lá tem esses caminhos. Tem as datas do retiro e sempre perto de um retiro a gente manda uma arrenca de coisa, faz vídeo, faz cartaz e vai falando lá. O próximo retiro vai ser, se você quiser marcar aí, 11, 12, 13 de outubro. O retiro, ele tem como foco, como é o mês das missões, o sentido da missão. A gente vai falar muito dessa questão missionária, tanto para a vida consagrada, porque todo consagrado é chamado a ser missionário, como para aquele que fala, nossa, será que eu sou chamado para ser enviado? O que é missão? Como é que faz uma missão? Para ter tanto uma parte teórica como uma parte prática que a gente quer fazer nesse retiro. E pode entrar em contato conosco. O telefone de contato da Pastoral Vocacional é 12 991 99 8963. 12 991 99 8963. E pode também, a gente mora aqui na Casa Mãe, né, que fica no Major Antônio Domingues, centro da cidade, bem famosa mesmo. O Maria Imaculada, como o povo costuma dizer. Sim. Pode ir na recepção, pode falar, olha, eu quero falar um dia aí sobre vocação. As meninas sabem como orientar, como que passa pra gente, e a gente vai ter uma alegria mesmo de poder estar te ajudando nesse caminho vocacional. Até digo assim, Deus me ajudou bastante, faz bastante tempo que eu tô nesse caminho da pastoral, então a gente
já começa a ganhar um pouco de... Nossa, começam a entender melhor como é que funciona. Eu falo que é uma graça mesmo extraordinária de entender como é que esse processo se dá, e a gente quer ajudar, partilhar, tá, com você, que você não se sinta sozinho, porque a gente sabe como que esse período de decidir a vocação mexe com a gente, né? Sim. Então sinta-se apoiado, precisando de ajuda, estamos aí à disposição. E pede a intercessão da madre aí também. Isso aí. Né? Agnélia, muitíssimo obrigada pela sua presença, que Deus possa te abençoar sempre mais e mais esse discernimento, nesse caminho. Conte sempre com as nossas orações. Deus abençoe. Amém. Eu agradeço muito, né? Por estar aqui, por poder partilhar um pouco da minha história. Sim. É uma gratidão muito grande. Com certeza. Irmã Rosália, obrigada também pela presença. Deus abençoe aí a sua vocação, que a senhora possa seguir aí firme e forte. Amém. Muito obrigada. Conto verdadeiramente com a oração de todos. Com certeza. André, obrigado pelos trabalhos técnicos. Obrigada a você que partilhou, mandou mensagem pra gente. Não deu tempo de colocar todas aqui, mas que Deus possa abençoar você na sua vocação. Fiquem com Deus e até amanhã, se Deus quiser.